Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? O Espírito Santo de Deus hoje tem nos tocado para fazer um vídeo acerca de maridos. E eu gostaria já de ler a palavra do Senhor e nós vamos fazer um vídeo acerca dos maridos, acerca das esposas e acerca dos filhos. Porque os três precisam estar em conformidade com a palavra de Deus. Um bom casamento só subsiste se ele estiver alicerçado na palavra de Deus. Eu quero ler em Efésios capítulo 5, versículo 28, que diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Amém? Irmãos, um dos requisitos do marido é que ele entenda o que ele representa diante de Deus. E aí nós podemos levar para uma hierarquia. A hierarquia é que Jesus é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. E sendo o homem cabeça da mulher. Mas eu quero falar do cabeça, o homem. A ordem é que os maridos devem amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então eu quero falar hoje, irmãos, dos requisitos, principalmente porque até o requisito, irmãos, de um obreiro, de uma pessoa que quer ser um pregador do evangelho, o primeiro requisito de um pregador do evangelho é que ele seja o quê? Marido de uma só mulher. Ele não pode ser separado, ele não pode ser divorciado, ele não pode, nada disso pode. Amém? Ele não pode estar em adultério, não. Ele tem que ser marido de uma só mulher. O requisito para ser um pastor é que ele seja marido de uma só mulher. Mas agora vamos ver as obrigações desse marido. A primeira obrigação que tem que ter um marido é com Deus, é com Jesus Cristo. Por que com Jesus Cristo? Porque o marido precisa entender o arranjo de Deus no casamento, aonde que diz assim: deixará o homem a seu pai e sua mãe e unirá-se com a sua mulher. Então o que a Bíblia diz? Deixará. Muitos problemas têm acontecido, irmãos, porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade, parece que o evangelho foi esquecido, onde vivemos de emoções, uma emoção no culto da terça, a emoção no culto da quarta e a emoção no culto da quinta, e a palavra de Deus não é pregada, e a emoção continua no culto do domingo. São 4 cultos para nós vivermos a emoção e nunca a palavra. Vamos trazer a palavra agora para os maridos, para aqueles camaradas, aqueles irmãos, aqueles pastores, aqueles obreiros, aqueles membros do corpo de Cristo, para que você entenda bem qual é a função do marido. Primeira função do marido é trazer o reino para dentro da tua casa. É trazer a mensagem do evangelho, é manter a tua casa, a tua esposa, os teus filhos sob o teto da palavra do Senhor Jesus, do evangelho da salvação. Porque aonde não tiver isso dentro de uma casa, não há casamento que subsista. Então o marido deve ser uma pessoa, primeiro, provedora de alimento, do sustento espiritual, que é a pregação do evangelho para os seus filhos, para sua esposa. Segundo, ele é obrigado a saber o evangelho. É saber o evangelho, porque, como diz que a mulher deve se manter em silêncio na igreja, caso ela queira saber alguma coisa, que pergunta em casa para o seu marido. Se seu marido não souber, irmãos, a Bíblia está aí, a Bíblia está aí, irmãos, na mão de todas as pessoas. Só não sabe dela quem não quer. Então, o marido tem que ser o provedor das coisas também espirituais, não é só da material. Não é só da material, mas também da espiritual. O marido tem que ser aquela pessoa que ame a sua própria esposa. Ele tem que amar a esposa como ele ama a si próprio. Se o marido não ama a esposa, ele praticamente não está amando a si próprio. Então o marido precisa amar a sua esposa. Eu digo amar é zelar, tratar a esposa com carinho, não dizer uma palavra ríspida. Mas não se preocupe nem, maridos, nós vamos chegar nas esposas daqui a pouquinho mais. Então o marido tem que zelar,
O marido tem que saber se impor com amor, e na hora de as coisas estarem erradas, ele tem que se impor. Porque, irmãos, nós temos visto muitos pastores, muitos irmãos, que quem manda na casa é a mulher. O marido, tudo que vai fazer, ele vai pedir para a mulher se a mulher deixa. Irmão, isso é um marido? Isso é um esposo? Eu não estou dizendo que o marido tem que ser um... Mas a esposa, ela foi gerada para o marido como uma ajudadora, não como uma mamãe. Tem homens que casam, perdem a mamãe de nascimento e arrumam outra mamãe para mandar nele. Irmãos, esses maridos estão totalmente fora da palavra de Deus. Estão totalmente fora. Os maridos, essas esposas que gostam de mandar no marido também estão fora da palavra de Deus. E não adianta você vir me dizer que vocês são cristãos, vocês são evangélicos, vocês são da igreja não sei o quê, porque vocês cuidam do departamento de não sei o quê, porque não sei o quê. Isso nada voga se vocês descumprem a palavra de Deus. A igreja tem que estar lá dentro da tua casa até a porta da igreja. A primeira igreja tem que ser a tua casa. Você é pastor, o primeiro pastor que você tem, o primeiro rebanho que você tem que pastorear é a tua família, é os teus filhos. Mas pastorear como a Bíblia manda. Pastorear como o Senhor quer. Amém? Então, maridos devem amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Se você ama a tua mulher, você não vai deixar ela mandar em você, não. Você não vai ser... Não. Tem maridos que têm a capacidade, esposo e esposa, sabe como é que eles se tratam? Ô mãe, ô pai. Que isso, irmãos? Isso não é um jeito carinho. Chama de amor, minha querida. Marido, você que é bruto, só sabe brigar com a esposa, acorda ela com um cafezinho na cama, irmão. Dá flores para ela, convida ela para sair, para jantar, para almoçar. Dá um presentinho para ela. Eu quero que você entenda que você deve tratar sua esposa como você gostaria de fosse tratado a si mesmo, irmão. Não é com carraspana, não é sendo mal, não é vem cá. Por favor, meu amor, chega até aqui. Pede uma coisa, me dá de lá. Não. Por gentileza, me alcança. Por favor, me alcança. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amor. Então, isso é um casamento no Senhor. O resto não existe. O marido, ele zela pela sua família, irmãos. O marido zela pela salvação do filho, ele tem que cuidar da esposa, ele tem que cuidar do filho, ele tem que cuidar da parte espiritual dos filhos. E não adianta, irmãos. Essa é a função do marido, essa é a função. Porque Cristo não deixou, não saiu da função dele. Qual é a função de Cristo? Qual é a função de Cristo? 29, nós vamos ver a função de Cristo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Quem é a igreja? Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Cristo nos alimenta, Cristo nos sustenta, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então eu quero que você entenda, marido, qual é a tua real função dentro da igreja, dentro da tua casa, dentro da igreja e fora da igreja também. Maridos que não saem nem de mão dada com a sua esposa. Mas eu sou 30 anos de casamento, irmão. Não interessa. O amor que é amor de verdade, ele se renova a cada dia. Eu estou falando do amor ágape, não amor carnal, não, porque o amor carnal, num casamento, aqueles que amam carnalmente um ou outro, em 3, 4 anos já terminou esse amor carnal já terminou. Aí só tem que cultivar o amor espiritual. O amor, eu amo, a mulher vai ficando velhinha, vai ficando, porque a lei da gravidade vai pegando para sua esposa. Não despreze ela por isso, ame ela por causa disso. Foi a tua amiga, foi a tua companheira, ela esteve contigo nos momentos ruins, nos momentos bons. Foi ela que esteve ali, foi ela que viu que quando tu estava chorando no teu travesseiro, foi ela que te afagou, foi ela que esteve contigo.
Foi ela que na hora da necessidade teve contigo, então não troca de esposa, filho. Não fica cobiçando essas mulheres aí, não. Não fica cobiçando essas mulheres porque são mais bonitas, são mais inteirinhas, mais enxutas que a tua esposa. Não, não faz isso. Não troca o certo pela maldição. Não troca o reino pelo inferno. Então eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, pegue essa palavra no teu coração. Que você deve amar sua esposa, deve trabalhar, sustentar o teu lar, sustentar a tua família. Você deve ser um bom exemplo para os seus filhos, você deve ser um bom exemplo para a sua família. E aí, depois disso, você vai para a igreja, você vai ser obreiro, você vai ser uma obreira do Senhor. Você vai pregar o evangelho junto com Deus, vai fazer a obra junto com Deus, vai fazer a obra junto com Cristo. Cuida, querido, da tua família. Cuide, zele pela tua esposa como Cristo zela pelo próprio corpo dele. E aí o teu casamento vai se dar bem. E novamente eu digo, olha, reconheça, foi Deus que te deu essa pessoa que está do teu lado. Não troque, não cobice outra, zele por ela. Ame ela, irmãos. Não olhe para qualquer rabo de saia que passe na rua. Não, irmão. Porque foi essa que Jesus te deu. Essa é a ovelhinha, essa cordeirinha que Deus te deu. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família. E que nós vamos fazer um vídeo também agora a respeito das irmãs, das esposas. E vamos fazer um vídeo também sobre os filhos. Essa é a doutrina da Igreja de Jesus Cristo.